Os horrores da guerra ocorrem em qualquer país, mas mais particularmente para os colaboracionistas locais, que são deixados para trás pelos países invasores derrotados. Isso aconteceu no Vietnã em 1975, isso aconteceu na França ocupada pelos nazistas em 1944 e agora ocorre no Afeganistão, quando os Estados Unidos encerram sua presença naquele país. Daí a advertência aqui, warning, este vídeo contém imagens perturbadoras. Um dia após os talibãs terem tomado o poder em Cabul, a capital do Afeganistão, milhares de afegães desesperados para deixar o país, e esses afegães aqui são justamente os cerca de 100 mil colaboracionistas, entre tradutores, né, cientistas políticos, jornalistas, guias turísticos que auxiliaram os americanos na ocupação do Afeganistão e que foram deixados para trás. Os Estados Unidos diz que não houve tempo hábil para salvá-los. Então, eles se amontoaram no aeroporto de Cabul. Alguns tentaram subir em cima de paredes. Um dramático vídeo circulou nas redes sociais mostrando dezenas de afegães correndo ao lado de um avião militar dos Estados Unidos que taxiava na pista. Houve um esforço da máquina de propaganda para evitar que a saída do Afeganistão não fosse confundida, com a fuga do Vietnã em 1975, ali sim uma guerra muito mais dramática, e quando pelo menos 48 mil soldados americanos foram mortos, aqui pouco mais de 2025. A guerra do Vietnã durou 17 anos e 8 meses. E a guerra do Afeganistão, 20 anos. Mas não adiantou muita coisa, porque o choque parece que foi igual, tanto para a população americana como para a população mundial, e ainda mais para os pobres dos colaboracionistas locais lá do Afeganistão, que agora ficam à mercê da sanha de seus inimigos. O presidente Biden foi à televisão, ele estava de férias lá nos Estados Unidos, ficou 24 horas sem falar e depois foi obrigado pelos fatos a se pronunciar. Esse material aqui do Estadão diz que Biden defende decisão de retirar as tropas e culpa governo afegão por vitória talibã. Já os afegães, o presidente do Afegão, imposto pelos Estados Unidos, o Ashraf Ghani, ele disse que ficou sem condições materiais porque os Estados Unidos justamente retiraram aquele poder que ele tinha, principalmente o poder aéreo,
e não podia fazer nada. Mas vamos aqui à versão do presidente americano, que diz que justificou a retirada dizendo que o propósito de Washington no país nunca foi criar um Estado democrático no Afeganistão. Ele reconheceu que a situação se deteriorou mais rápido do que previsto pelo Pentágono. Esse foi outro problema aqui dessas grandes potências, não é? Que se creem absolutas donas da verdade, mas que preveem muito mal. No caso aqui, o Pentágono, com todos esses anos de guerra, não é? Eles previram que os afegães só tomariam Cabul, que é a capital, em 3 ou 4 meses. Não restaram 10 dias depois que os americanos se mandaram daquele país. Ele ainda culpou, o Biden culpou o governo afegão do presidente deposto, Ashraf Ghani, pelo colapso, e o seu antecessor, o Donald Trump, pela atual força militar do Talibã. Eu mantenho totalmente minha decisão, afirmou Biden. Os líderes afegãos fugiram e o exército entrou em colapso sem tentar lutar. O grande foco das críticas que seu governo tem recebido não está voltado para a saída dos militares americanos do país após 20 anos, mas sim pela maneira como foi realizada. E aí o que diz o Biden? Depois de 20 anos, aprendi de maneira mais difícil que nunca é um bom momento para retirar as forças americanas. É por isso que ainda estamos lá, disse o Biden. Se bem que quase todo mundo já saiu, a embaixada já está fechada, não é? E ficaram alguns militares justamente para proteger a saída não só dos americanos, que continuam lá pressionados por aquela população que praticamente invadiu o aeroporto, como também os outros países que ajudaram os Estados Unidos na ocupação daquele país asiático. Voltando a culpar o seu antecessor, Donald Trump, o presidente Biden argumentou que herdou o acordo feito por Trump com o Talibã, segundo o qual os Estados Unidos se retirariam do país até 10 de maio. Pouco mais de 3 meses depois que eu assumi o cargo, disse Biden, ao lembrar que o governo republicano reduziu de 15,5 mil para 2,5 mil o contingente de soldados no país. Ele tinha uma escolha, disse, cumprir o acordo ou voltar a lutar com o Talibã. Biden disse que em julho o governo de Ghani, o presidente lá do Talibã, aliás, o presidente do Afeganistão, prometeu que as forças afegãs lutariam para impedir o avanço do Talibã. Obviamente ele estava errado, afirmou Biden. As tropas americanas não podem e não devem estar lutando em uma guerra e morrendo em uma guerra que as forças afegãs não estão dispostas a lutar por si mesmas. Gastamos mais de $1 trilhão. Treinamos e equipamos uma força militar afegã maior em tamanho do que os militares de muitos de nossos aliados da OTAN. Nós demos a eles todas as ferramentas de que eles poderiam precisar, disse Biden. Demos a eles todas as chances de determinar seu futuro. O que não podíamos fornecer era a vontade de que lutassem por esse futuro, justificou o americano. Mas a história está cheia desses exemplos, de derrotas, de colaboracionismo. E ela se centra principalmente no exemplo da França, do Marechal Philippe Pétain. Um homem já envelhecido, já tinha 84 anos,
quando foi pinçado pelos nazistas para aceitar a ocupação nazista da França, não é? Que não era nem a França total, era uma parte da França, porque a outra parte estava ali dividida com a resistência do general Charles de Gaulle. Então diz aqui esse verbete da Wikipedia, aqui na tradução desse mesmo verbete da Wikipedia, diz que durante a Segunda Guerra Mundial, com a queda iminente da França em junho de 1940, Pétain foi nomeado primeiro-ministro da França pelo presidente Lebrun, em Bordeaux, e o gabinete resolveu fazer a paz com a Alemanha. O governo inteiro, posteriormente, se moveu brevemente para Clermont-Ferrand, depois para a cidade termal de Vichy, no centro da França. Seu governo votou em transformar a desacreditada República Francesa no chamado Estado francês, um regime autoritário alinhado com a Alemanha nazista. Após a guerra, Pétain foi julgado e condenado por traição e sujeito à degradação militar. Ele foi originalmente condenado à morte, mas por causa de sua liderança militar excepcional na Primeira Guerra Mundial, particularmente durante a Batalha Decisiva de Verdun, ele era conhecido como o Leão de Verdun, foi reconhecido como um herói nacional da França e teve sua sentença comutada pela prisão perpétua, por ato quase que unipessoal do presidente Charles de Gaulle, general que tinha servido inclusive sob as ordens do Marechal Pétain em outras épocas. Cumpriu sua pena na prisão de Ilha, uma ilha ao largo da costa do Atlântico. Acabou morrendo na prisão em Fort Pierre de Levée, em 1951. Foi enterrado num cemitério próximo à prisão. Quanto ao Vietnã, o exemplo mais recente de derrota dos Estados Unidos e também mais dramática, os Estados Unidos também abandonaram às pressas ali Saigon, não é? Depois de 17 anos e tanto de guerra totalmente inexplicável. O que tinha a ver uma potência, não é? Como os Estados Unidos se envolver num país pequeno, mas muito valente. E aqui esse noticiário insiste em fazer essas comparações da guerra do Vietnã com a guerra do Afeganistão. E fala aqui, por exemplo, faz um pequeno, essa aqui é a ART, a televisão russa, cujo governo, aliás, já reconheceu o governo de Afeganistão. A Rússia também sabe que a Rússia, que também foi derrotada na época da União Soviética pelos talibãs, ela tem muito receio de que os talibãs comecem a se infiltrar ali nas fronteiras com o Paquistão, principalmente, e a Índia, e criem problemas indiretamente para a China. E por isso que estão se apressando no que eles chamam de atualizar, doutrinar os talibãs a não serem tão selvagens, nem tão hostis ao Ocidente. Então diz aqui essa reportagem da RT, faz a comparação, né, da guerra do Vietnã e da guerra do Afeganistão. Total de gastos em valores, né, de 2019, em valores de dólares. O Vietnã, os Estados Unidos gastaram 843,63 bilhões de dólares. Já o Afeganistão foram 910,47 bilhões. Praticamente aqui é $1 trilhão. Já a duração da guerra no Vietnã
17 anos e 9 meses, e o Afeganistão desde 2001, não é? Que foi quando os Estados Unidos, através do presidente George Bush, invadiu aquele país.